Amém. Pode sentar, queridos. Fique bem à vontade. Louvado seja o nome do Senhor. Que bom ver você aqui. Parabéns, Márcia, Lisane, pai da Lisane. Que Deus abençoe ricamente também em nome de Jesus. Amém. A palavra de Deus, escrita em Gênesis, capítulo 2, versículo 18 em diante. Gênesis, primeiro livro da Bíblia, que significa a origem. Capítulo 2, versículo 18 em diante. Vamos ver o que essa palavra diz. Então o Senhor Deus declarou: não é bom que o homem esteja só. Farei para ele alguém que o auxilie e lhe corresponda. Depois que formou da terra todos os animais do campo e todas as aves do céu, o Senhor os trouxe ao homem para ver como este lhes chamaria. E o nome que o homem desse a cada ser vivo, esse seria o nome. Assim o homem deu o nome a todos os rebanhos domésticos, às aves dos céus e a todos os animais selvagens. Todavia, não se encontrou para o homem alguém que o auxiliasse e lhe correspondesse. Então o Senhor Deus fez o homem cair em profundo sono. Enquanto este dormia, tirou-lhe uma das costelas, fechando o lugar com carne. Com a costela que havia tirado do homem, o Senhor fez uma mulher e levou até o homem. Disse então o homem: esta sim é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Ela será chamada mulher, porque do homem foi tirado. Por essa razão o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e eles se tornarão uma só carne. Amém? Feche teus olhos nesse momento. Vou pedir para que Deus fale conosco. Senhor amado, nós precisamos que o Senhor fale conosco. Aquieta agora a nossa alma nesse momento. Traz-nos paz. Traga-nos serenidade, tranquilidade. Aquieta a nossa alma. Retira toda a ansiedade. Retira toda a preocupação, todo o mal nesse momento. E que nosso foco completo e total seja para a Tua palavra. Em o nome do Senhor Jesus. Amém. E amém. Amém? Eu não sei se vocês conhecem alguém que já é casado há 30, 40, 50 anos. Alguém conhece? Levanta a mão, por favor. Quem conhece? A pessoa, depois que é casada há muito tempo, elas se tornam tão parecidas que alguns dizem até parecer ser irmãos. Por quê? Eles pensam muito parecido, muito próximo, têm comportamentos, têm ações, têm reações muito próximo um dos outros. Por quê? Porque é do convívio, é do estar junto. Então, esse casamento, que hoje em dia está cada vez mais difícil, que vive 30, 40, 50, 60 anos de idade, a ver junto, é tão raro hoje em dia. E a pessoa, elas começam a ter esse tipo de comportamento. E até fisicamente, às vezes, parecem ser mais irmãos do que marido e mulher. E aqui a Bíblia fala da origem do casamento. Por quê? Foi Deus que fez o casamento. Deus fez depois o governo humano, Deus fez também a igreja. São instituições criadas por Deus. Então não foi o homem que criou o casamento, mas foi Deus que estabeleceu o casamento. E aqui nós vamos entender bem os motivos pelos quais Deus fez o casamento. E é muito interessante, é muito importante nós entendermos esses motivos. Então, o primeiro motivo é que Deus viu que o homem estava só. Eu não sei você, mas independentemente se a gente briga, discute às vezes com a nossa parceira ou com o teu parceiro, você não consegue viver longe dele ou longe dela. Não é isso? Você não é obrigado a
combinar e acertar tudo e acordar tudo com ele ou com ela, porque vai ter coisas que você vai pensar diferente, isso faz parte da vida, porque nós somos uma pessoa diferente. Mas dentro do casamento tem que haver mais acordos, unidades, do que divisão, do que discórdia. E aqui Deus, ele criou o homem, não porque o homem era imperfeito, não porque o homem não era feliz, o homem era feliz, porque Deus fez o homem feliz. E o homem estava no paraíso. Mas Deus percebeu que todos os outros animais tinham um par, tinham um casal, e o homem estava apenas só ele. Então Deus criou o homem não da cabeça de Adão, para dominar o Adão, o homem, e não criou o homem dos pés de Adão para que a mulher ficasse subjugada. Não. Deus criou a mulher da onde? Da costela de Adão. Interessante que na biologia a gente verifica que o homem sempre tem uma costela a menos que a mulher. Então, biologicamente já mostra que o homem é diferente da mulher. E aqui a Bíblia diz que da costela de Adão, Deus tirou Eva. Para quê? Para que a mulher pudesse estar ao lado. Então aqui nós vemos que a Bíblia não é machista, a Bíblia não é feminista, a Bíblia, é a palavra de Deus. E mostra o valor da mulher, assim como o valor do homem. E nós vamos aprender ao longo dos cultos que cada um tem o seu papel, cada um tem a sua responsabilidade. Então, quando nós entendemos o valor do homem e o papel do homem, fica mais fácil ser homem. Quando nós entendemos o valor e o papel da mulher, fica mais fácil ser mulher. Mas interessante que Deus criou primeiramente a mulher do lado de Adão, da costela de Adão, para dizer que ela estaria ao lado, junto. Então, nem atrás, nem à frente, mas seria uma auxiliadora da missão de Adão. Então, hoje nós entendemos que a mulher, por mais inteligente que ela seja, por mais perspicaz que ela seja, ela tem uma principal missão. Qual é a missão da mulher no lar? Apoiar o marido, validar, respeitar, incentivar, ou seja, reconhecer no marido alguém de valor. Pastor, muito bem, mas e o homem? O homem tem que amar. Quem ama, protege. Quem ama, provê, sustenta. Quem ama, cuida. E a Bíblia diz que esse amor é um amor semelhante ao amor de Jesus. Ou seja, é um amor sacrificial. Ou seja, o homem tem que se meter na frente da bala se alguém for atirar na mulher para morrer por ela. Mas Deus não pediu para a mulher morrer pelo homem. Mas o homem tem que estar apto a morrer pela sua esposa. Então, qual é a mulher que não vai se submeter, que não vai reconhecer, que não vai respeitar, que não vai auxiliar um homem desse? Ou seja, é um homem herói. Essa é a figura que a Bíblia fala de um homem de verdade. Esse homem, ele não precisa gritar com a mulher. Ele vai conversar. Ele vai discutir a relação, mas sempre em amor. Então aqui é interessante que nós começamos a entender o princípio de todas as coisas. Quantos lares destruídos? Quantas famílias, um para um lado, outro para o outro? Quantas pessoas não conseguem se entender em casa, e a casa é uma confusão, uma briga. Um querendo falar mais alto que o outro, roncar mais alto que o outro, discutir e ter razão. Enquanto que a Bíblia não fala isso. A Bíblia fala que o nosso lar tem que ser um pedacinho do céu. Pastor, mas não vai haver briga? Claro que vai. Não vai haver discussão? É claro que vai. Mas, antes de tudo, o casal entende que cada um tem o seu papel. Cada um tem a sua responsabilidade. E quando entendemos que foi Deus que nos uniu, e aqui a Bíblia diz que quando o homem ele deixa a sua família original, ou seja, o seu pai, a sua mãe, e a partir daquele momento ele se une a seu marido, ou o homem se une a sua mulher, os dois se tornam agora uma só
carne. O que significa, pastor, se tornar uma só carne? Significa que o casamento, o relacionamento entre marido e mulher é superior ao indivíduo. A pessoa não perde a individualidade, não deixa de ser alguém diferente do outro, mas no conjunto, na soma, Deus fez o casamento superior ao indivíduo. Ou seja, agora não é mais as minhas coisas, os meus objetos, as minhas ideias, os meus sonhos. Agora são os nossos sonhos. E para ser nosso sonho, tem que haver comunicação. E para ser nosso sonho, tem que haver acordo. E para ser o nosso sonho, às vezes um cede e numa outra proposição o outro cede. Para quê? Para o casamento ganhar. Então, nós pensamos em quem? No nós, no relacionamento que tem que ser maior que o indivíduo. Eu não deixo de sonhar, eu não deixo de divergir, eu não deixo de ter as minhas ideias também, mas quando eu penso no casamento, eu tenho que pensar o que é melhor para o casal, para a família. O que vai me beneficiar a família? O que vai fazer a família ficar mais forte? O que vai fazer a família estar mais unida? Então eu tenho que pensar melhor, primeiramente, na família e não em mim. Por quê? Porque nós temos uma tendência muito grande de ser egoísta. Nós temos uma tendência muito grande de olhar somente para os nossos interesses. Somente para querer satisfazer as minhas vontades. E no casamento não pode ser assim. Então o casamento, a família, é um lugar de tratamento, é um lugar de aperfeiçoamento, é um lugar onde Deus vai trabalhando o nosso caráter. Não tem lugar melhor para trabalhar a humildade. Quantas e quantas vezes você não teve que dizer, tá bom, você está certo. Ok, eu estava errado. Ou seja, você admite o erro, você reconhece que o outro estava certo, e aí você deixa o orgulho de lado, deixa a soberba de lado. Procura olhar o que é melhor para o casal, melhor para a família. E é assim que tem que ser. O que eu vejo hoje? Pessoas brigando porque querem estar certo. Pessoas brigando porque querem vencer a discussão. E tem um ditado que é bem interessante que diz, não adianta vencer a discussão ou ter razão, o melhor é ter paz. E a paz é um artigo de luxo. Por quê? Porque para você ter paz, tu tem que tirar e deixar de lado às vezes a tua razão. Para ter paz, você tem que dar mais força para o outro, olhar para o outro como superior. Ou seja, você tem que tirar um pouco desse orgulho bobo que a gente tem de sempre querer controlar as coisas ou ter a razão. Não é assim que funciona? Às vezes a gente não quer ter razão, ter o controle de tudo, saber tudo. E tem que ser do nosso jeito. Por quê? Porque é melhor. Eu estudei. Mas não funciona assim no casamento. Nós precisamos entender que Deus, Ele colocou a mulher para ser auxiliadora do homem, mas o homem para proteger e prover e amar a mulher. Então, quando nós entendemos os papéis, entendemos que realmente Deus tem algo melhor para nós, nós começamos a crescer. Crescemos emocionalmente, crescemos espiritualmente. O crescimento espiritual, na realidade, nos dá base para o crescimento emocional. Nos dá base para estarmos bem de saúde física. Por quê? Nós somos corpo, alma e espírito. Então, todos os nossos elementos têm que estar harmônicos, equilibrados. Amém. O que eu vejo aqui também, em Gênesis capítulo 2, 18 em diante. Aqui fala que Deus criou o homem e ele disse, não é bom que o homem esteja só. Falei que alguém que o auxilie e lhe corresponda. Então depois formou da terra todos os animais e também formou a mulher. Então a mulher tem esse atributo de ser auxiliadora idônea. O que é uma auxiliadora idônea? É alguém
que está junto do seu marido, que vai defender o marido até debaixo d'água. Pastor, significa que não vai olhar para os defeitos, não vai apontar e vai fazer de conta que não existe. Não estou falando isso. Estou falando que para os de fora vai defender o marido. E lá dentro, em secreto, vai conversar e mostrar os erros. Porque nunca ninguém erra sozinho. Sempre tem um erro maior, outro menor, mas ambos têm percentual de erro. Ambos correspondem com seus erros. Então o grande problema hoje da humanidade é olhar para dentro de si e ver os seus erros. Mas também, às vezes nós precisamos que alguém de fora nos auxilie. E aí a mulher, com essa sensibilidade, vai nos auxiliar, porque ela mostra os erros que para nós homens, às vezes é incompreensível, imperceptível. A gente não consegue detectar. E elas têm esse sexto sentido, vamos dizer assim, essa força, essa intuição de ver coisas que o homem não vê. Então a mulher tem essa sensibilidade mais aflorada e geralmente ela está certa. Amém? Então nós homens, se a gente ouvisse mais as nossas mulheres, nós cometeríamos menos erros. Porque essa sensibilidade de ver a coisas que nós não vemos, elas têm. A mulher também, ela tem algo muito interessante. Ela tem o poder de agregar, ela tem o poder de unir a família. Geralmente, quando a mulher ela começa depois a envelhecer, já é mãe, depois avó, depois, quem sabe, até bisavó, ela tem uma tendência da família estar junto e grudado nela. O homem já não é tanto assim. Ele até pode agregar, pode unir, mas a mulher faz de uma forma mais natural. Já está no DNA, já está na mulher em agregar a família, deixar a família unida, coesa. Então nós temos que compreender e entender que essas coisas foi Deus que deu. Isso é bom para a família. Aqui a Bíblia fala que o homem tem que deixar a sua família original. O que é deixar a família original? É deixar de uma forma econômica, deixar geográfica, deixar emocional. Às vezes, nós não entendemos muito bem essa questão do deixar, mas se a pessoa que vai sair de casa ainda depender dos seus pais, então não sai de casa. Só sai de casa no momento que ele está trabalhando, só sai de casa no momento que ele possa pagar suas contas, só sai de casa quando ele tiver responsabilidade e poder ser responsável com o seu novo lar. Quantas famílias, infelizmente, às vezes um jovem sai de casa, mas continua sendo sustentado pelo seu pai, ou até pelo seu avô. Então deixar significa que o homem, que a mulher, tem que estar apto economicamente a se sustentar e não depender mais dos seus pais. Esse deixar significa que tem que estar numa distância que não tenha a dependência também dos seus pais, econômica ou emocional. Isso, queridos, nós precisamos entender que o deixar significa que a partir do momento que se casa, se torna uma nova família, e essa nova família requer que o casal agora, eles consigam resolver as suas diferenças. Por quê? Eles vão ter brigas. Imagina agora, você tem um filho adulto, e esse filho casa. Esse filho vai morar na tua casa. Imagina, Joana, esse filho vai morar na tua casa. E daqui um pouco a nora apronta ou faz alguma coisa e briga com o teu filhinho. Tu não vai ter vontade de saltar na goela da tua nora? Agora, se eles vivem longe, eles vão resolver o problema entre eles. Porque meia hora depois, eles vão estar lá amando. E tu vai estar odiando. Então, o deixar geográfico também, ele significa que eu preciso, como pai, como uma pessoa mais madura, entender que eles também vão passar por aquilo que eu já passei. Eles têm que ter as mesmas experiências que eu já tive. Então,
o deixar geográfico, o deixar econômico, o deixar emocional, significa que eles também precisam ter as experiências que nós tivemos. E nós não podemos poupá-los. Eles têm que crescer. Eles têm que amadurecer. Não é fácil para o pai, que cuida da filha como uma princesa, largar para um novo homem agora e saber o que ele vai fazer, se não vai judiar da minha princesa, da minha filha. Mas, se já está no momento de casar, eu tenho que entregar. Eu tenho que passar. Eu tenho que entender que agora foi ela que escolheu, e a partir desse momento se torna um novo casal, se torna uma nova família. Então, quando eu começo a compreender essas questões, fica mais leve, não fica mais fácil, fica mais simples, mas não deixa de ser pesado. Por quê? Porque sempre com o pai, sempre com a mãe, a gente vai pensar: o que está acontecendo naquela casa? Como eles estão se vendo, como eles estão se comportando, como eles estão, está acontecendo todas as coisas. E o coração fica apreensivo. Mas aí nós temos que pensar: qual a educação que nós demos? Quais princípios que nós treinamos nossos filhos? Que exemplos que nós demos? Será que eles viram briga, discussão? Ou viram pessoas que discutiam sim, mas sem alterar a voz, sem gritar, sem perder a estribeira? E quando perdia, me desculpa, eu errei, reconhecia rápido o seu erro e já ajustava, porque nós não somos perfeitos. Enquanto estiver nessa terra, nós vamos ter defeitos, vamos ter erros. Estão entendendo? Nós somos exemplos, nós somos pessoas que os nossos filhos vão ter como referência. Que tipo de referência você como pai? Que tipo de referência você como mãe é para o teu filho ou para a tua filha hoje? Será que se teu filho casasse com uma mulher parecida com você, mamãe, ele estaria bem? Será, meu irmão, que se a tua filha achasse um homem semelhante igual a você, ela estaria bem, protegida, cuidada? Estão entendendo? Ninguém segue uma pessoa se não admira. Quanto mais nós levantamos a régua como pai ou como mãe, os filhos não vão querer nada menor que isso. A régua do nosso comportamento é o piso do seu casamento. A régua do padrão que você eleva dentro de casa vai fazer com que teu filho não queira nada menor que isso, só maior. Então nós temos a obrigação de dar um bom exemplo. Nós temos a obrigação de fazer um bom comportamento. Nós temos a obrigação de conversar, discutir a relação, mas sempre com paz, sempre com equilíbrio. Amém? Você está entendendo, queridos? Foi Deus que fez você. Márcia, Deus separou a Elisane lá na eternidade. E quando você encontrou ela, o teu coração sabia que ela era. Está entendendo? Há algo mais forte que bate em nós e que revela algo espiritual. Tudo já está destinado nos céus. Há um livro que a gente chama que é o livro da vida. E nesse livro da vida está contado toda a nossa história, desde quando a mãe estava com nós lá na barriga, nos teve, criança, adolescente, jovem, até casado, até hoje, até o final da vida. Então a nossa história já está contada, já está escrita por Deus. A grande questão é, se você puder olhar a tua história, se você pudesse transformar a tua história em um filme, você gostaria de ver esse filme? Você teria prazer? Você pagaria para ver essa história? Pastor, você pegou pesado. Não peguei pesado. Eu só quero que você pense
que você é o roteirista, autor e ator da tua própria história. Talvez se a tua história não é tão interessante, você pode transformar numa história mais interessante hoje. Decida ser uma história que vale a pena. Decida daqui para frente corrigir os teus comportamentos, as tuas atitudes e ser uma pessoa melhor hoje. Por quê? Porque alguém está olhando você. Se não for teus filhos, agora depois vão ser teus netos. Eu vi de uma jovem que ela falou assim, ela tinha problema com seu pai. Pai abusivo, agressivo. Mas ela amava muito seu avô. O avô era, para ela, uma pessoa assim, fantástica. Uma pessoa amorosa, muito calma, uma voz mansa, mas com muita sabedoria e ajudava ela demais. Ela tinha no seu avô um referencial, um herói para ela. E um dia o avô partiu, morreu. E ela me dizendo assim, olha, hoje eu procuro um homem com características semelhantes ao meu avô. Ele é o meu referencial de masculinidade, de homem. Estão entendendo? A gente não consegue entender com profundidade o quanto que nós influenciamos as pessoas que estão ao nosso redor. Não conseguimos medir isso. Mas aquela moça, ela falou assim, o meu avô partiu, mas o meu avô me treinou muito bem. O meu avô sempre tinha uma palavra de conforto. O meu avô sempre tinha uma palavra de sabedoria. O meu avô, ele acreditava em mim, mais do que eu mesmo. Então agora, quando eu estou diante de um desafio, me vem a imagem do meu avô sentado comigo, agarrando na minha mão e dizendo, eu acredito em ti. Está entendendo? Às vezes o que a gente precisa é alguém que nos valide, alguém que acredite na gente, alguém que se importe verdadeiramente com a gente de tal maneira que nos põe para cima. Você tem isso alguém? Você tem alguém que você pode confiar, você pode conversar, alguém que te coloca para cima, alguém que realmente torce por ti, alguém que vê o que você não vê em ti. Deus, esse modelo de pessoa, por mais que você não veja, mas ele torce por ti. Ele te ama. Ele quer que você dê certo. Ele quer que você cresça, ele quer que você amadureça, ele quer que você seja cheio de sabedoria, ele quer que você seja pleno de vida. E vida com abundância. Então hoje, para a gente começar, porque agora nós vamos falar muito sobre família, vamos falar muito sobre papéis, vamos falar muito sobre essa figura masculina, feminina e assim por diante, para entendermos melhor a nós mesmos. E quem sabe corrigir algumas coisas que precisam ser corrigidas. Ah, pastor, mas eu já estou velho, mas você não morreu. A palavra de Deus diz que mesmo na velhice nós daremos muitos frutos. Enquanto a vida é esperança, enquanto a gente tem vida, temos um propósito. A gente só termina de viver quando Deus nos chama. Mas eu espero que, enquanto eu estiver aqui, eu possa ser útil e eu possa fazer a minha parte. Tem um propósito de vida. Tenha algo que faça você se acordar, se levantar e viver. Ter energia, ter desejo pela vida. Amém? Fique em pé nesse momento. Deus não quer que você ande só. Amém?
Deus quer colocar alguém para estar ao teu lado, para que você possa ter força para caminhar. E mesmo quando você se sentir cansado e cansada, saiba que o Senhor, Ele é forte o suficiente para te pegar no colo. Deus é forte o suficiente, te ama demais para poder te auxiliar e te levantar. Às vezes, a Bíblia diz, quem está de pé, cuide para que não caia. O cair é do homem, o levantar é de Deus. Então não vai ter momento que eu vou cair, vai ter momento que você vai cair. Está tudo bem. A vida é assim, faz parte da vida. Mas você não está só. Deus colocou alguém para estar ao teu lado, para te socorrer, para te dar a mão. E nessa jornada chamada mundo, nessa jornada chamada existência, mesmo se você não tiver ninguém fisicamente, o Senhor disse, o nome dele é Emanuel, que significa Deus conosco. O nome dele é Deus conosco. Ele disse que estaria conosco todos os dias, até a consumação do século. Ou seja, independentemente de qualquer coisa, Deus nunca vai te abandonar, nunca vai te deixar. Esse é o nosso Deus. É o Deus que vale a pena seguir. É o Deus que a gente ama. É o Deus que o nosso coração pulsa e grita forte por Ele. Porque vale a pena viver esse Deus. Eu quero falar para ti hoje. Eu quero falar para você que está nos ouvindo também. Existe pai biológico, existe pai adotivo, e Deus é o nosso pai adotivo porque Ele nos adotou. A Bíblia diz que nós somos adotados por Deus, mas também tem pais espirituais, filhos espirituais. Então, mesmo na velhice, nós podemos ter filhos espirituais, pessoas que nós vamos ajudar, vamos levantar, vamos dar uma direção, vamos apoiar para que eles tomem rumo na vida. Vamos orar. Se tu puder, agora feche teus olhos. Se tu puder. Que teu pensamento esteja voltado agora para o Senhor nesse momento. Senhor, nós ouvimos hoje, Senhor, a tua palavra. E a tua palavra diz para nós não estarmos sós. Coloca alguém, Senhor amado, junto de nós, que nos respeite, que seja amigo. Alguém, ó Pai amado, que nos ouça com atenção. Alguém que se preocupe genuinamente com as nossas emoções. Alguém que realmente vai nos ouvir. Alguém que nós possamos falar e ser compreendido por essa pessoa. Alguém que vai nos ajudar, alguém que vai nos fortalecer. Senhor amado, nós precisamos dessa pessoa. Mas se porventura não existe essa pessoa, ou pelo menos ainda não está perto de nós, que o Senhor faça esse papel. Que o Senhor nos acolha. Que o Senhor nos proteja, que o Senhor nos abençoe, que o Senhor opere o teu sobrenatural sobre nós, e nós possamos nos sentir acolhidos, pelo poder do nome de Jesus. Amém e amém. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Queridos, domingo, nós estamos agora falando sobre família. Daqui para frente vamos continuar falando sobre família. Então, saiba que Deus vai falar no teu coração. Amém? Quem
está ainda junto na campanha, orando, pega aquele bilhetinho que você trouxe. Nós vamos fazer uma oração especial agora. Amém? Senhor amado, nós colocamos diante do Senhor agora as pessoas pelas quais nós estamos orando. Tem pessoas, ó Deus amado, que precisam de Ti. Pessoas de repente estão perdidas. Pessoas, Senhor amado, que necessitam de uma intervenção divina. Dê ordem, ó Pai amado, aos Teus anjos. Acampe anjos ao seu redor. E não deixe que nenhum mal aconteça na vida deles. Mas traga-os de volta. Traga-os em segurança. Não deixe, ó Pai amado, morrerem. Não deixe se perderem. Não deixe se afastar mais de Ti. Pelo contrário, que essas pessoas fiquem mais próximas de Ti e próximo também de nós e próximo da Tua igreja. Em o nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Agora, Pai amado, leva-nos em paz, protegidos, guardados. Que tenhamos uma semana de vitória. Pedimos ao Pai amado pelo nosso país. Pedimos pelo nosso estado e pedimos pelo nosso município. Pedimos por todas as autoridades, porque assim o Senhor nos pede a orar e pedir que tenhamos paz, temos prosperidade em nossa nação. Senhor amado, agora também, ó Pai, nós pedimos pelo nosso livro de oração. Aqui tem pedidos que só o Senhor, que é Deus, pode realizar. Para nós é um milagre, mas o Senhor é Deus que efetua milagres. Colocamos todos os pedidos que estiverem em conformidade com a Tua palavra, que sejam concretizados, em o nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Queridos, Deus abençoe, em o nome de Jesus. Aqui está a oferta, depois se você quiser ofertar também, fique à vontade. Deus abençoe, em o nome de Jesus. Amém e amém.